Fala aí, galera, tudo bom com vocês? São João, né? Nossa cultura, nada melhor do que estar vestido a caráter, tá certo? Vamos lá, nós não podemos deixar de comemorar, né? O São João, data essa que marca a nossa cultura, a nossa tradição, e nós não podemos deixar esse período passar despercebido, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso assunto, nessa aula, nesse vídeo, tá certo? Nós vamos abordar o seguinte: os principais produtos agrícolas brasileiros, certo? Brasileiro no caso, né? O que nós mais exportamos, na verdade, o que nós mais produzimos e exportamos, tá certo? Vale salientar o seguinte: na atualidade, o Brasil ele apresenta-se como o segundo maior produtor de alimentos do mundo, tá certo? Estamos atrás apenas dos Estados Unidos. A ONU ela fez esse levantamento, né, e disse que nós tínhamos tudo para nos tornarmos o maior produtor de alimentos do mundo. E o que falta para nós nos tornarmos? Eu já falei no vídeo anterior, questão de planejamento, organização, estrutura, enfim, vários elementos, né, que vão influenciar nesse ponto aí, nesse processo. Mas o que acontece? Você tem que botar na cabecinha o seguinte: nós produzimos matéria-prima, certo? E quando você produz muita matéria-prima, para você conseguir fazer bastante, um grande volume de dinheiro, você tem que vender bastante, porque na maioria das vezes a matéria-prima ela é muito barata, tá certo? Então, para você ter um valor considerável, você tem que vender bastante, tem que produzir bastante matéria-prima. No nosso caso aqui, vamos usar a soja, por exemplo, tá certo? Para que ela possa ser consumida pelo mercado interno, ou seja, pelo mercado brasileiro, e depois pelo mercado externo, que são os nossos parceiros comerciais, países asiáticos, os próprios Estados Unidos, países europeus, tá certo? Países do Oriente Médio, enfim. Nós produzimos alimento para toda essa turma aí, tá certo? Produzimos e exportamos, sendo que o nosso ganho, tá certo? Ele não é muito satisfatório pelo seguinte fato: porque os produtores brasileiros vão produzir, vão fazer dinheiro, sendo que eles são obrigados a comprar maquinário para poder suprir a necessidade do mercado externo. Ou seja, esse dinheiro que entra quando nós vendemos a matéria-prima, ele sai quando nós compramos a máquina, o maquinário, tá certo? Que nos dois vídeos anteriores, né, quando eu estava falando sobre essa questão do campo no Brasil, eu não havia abordado que o campo brasileiro ele está começando a ser bastante preenchido pela máquina, tá certo? Está ocorrendo o quê? Uma mecanização no campo, principalmente com o advento, com o surgimento, com o avanço do agronegócio, tá certo? O agronegócio ele está contribuindo para que ocorra uma mecanização mais intensa no campo brasileiro, fazendo com que o homem migre para a cidade, provocando o que nós vamos denominar de êxodo rural, tá bom? Então, olha só, sobre os nossos principais produtos agrícolas para a exportação, nós podemos citar primeiramente aqui, tá bom? O álcool e o açúcar. Professor, peraí, mas eu planto álcool e eu planto açúcar? Não. Você vai plantar o quê? A cana-de-açúcar, tá certo? Então, o álcool, o açúcar serão derivados da cana-de-açúcar, tá certo? Então, a cana-de-açúcar, tá bom? Ela é considerada um dos principais produtos que nós plantamos, cultivamos, consumimos no mercado interno e também exportamos, tá certo? Vendemos para outros países. Em que partes, professor? A cana-de-açúcar ela é bastante produzida aqui no Brasil. Eu vou ter alguns estados aqui do Nordeste, como Pernambuco e Alagoas, certo? Parte da Bahia também pode entrar. E lá no Sudeste eu vou ter os estados de São Paulo e Paraná como um dos principais produtores também da cana-de-açúcar, tá certo? Lembrando que a cana-de-açúcar ela não é plantada, cultivada apenas para o açúcar, tá certo? Eu falei no vídeo passado que nós também utilizamos o etanol, ou seja, o álcool que é utilizado nos veículos, tá certo? Que são utilizados nos veículos, na verdade. Então, esse etanol que nós utilizamos aqui, ele é produzido a partir da
cana-de-açúcar. Tá legal? Partindo para um outro produto, né, que nós vamos conseguir produzir em grande quantidade e vamos também exportá-lo, nós podemos citar o café. Vejam que desde que eu comecei a falar do Brasil, de desenvolvimento industrial, desenvolvimento urbano, sempre tem o café, tá certo? Então o café ele ainda continua sendo um produto forte, certo? Na exportação brasileira, tá certo? E os nossos principais compradores são os europeus e americanos, tá legal? O café brasileiro, ele é produzido de forma mais intensa aqui no nosso país, nos estados, né, de São Paulo, Paraná, Minas, tá ok? Esses estados aí vão se destacar, parte do Rio de Janeiro também, esses estados vão se destacar na produção de café, mas nada se compara à quantidade que é produzida no interior de São Paulo, tá certo? O interior de São Paulo ele produz entre o interior de São Paulo e o interior do Paraná, o norte do Paraná, devido ao solo de terra roxa. Ultimamente o café vem perdendo espaço para o cultivo da cana-de-açúcar, tá bom? Devido ao grande consumo do etanol. Mas há espaço para todo mundo, tá certo? Um outro produto que nós podemos abordar é a soja, tá ok? A soja, ela é bastante utilizada, né? O Brasil ele se equipara à quantidade de soja que os Estados Unidos produz. Nós só não conseguimos ganhar tanto dinheiro como eles, mas a produção que nós temos é uma produção bem parecida com a produção norte-americana, tá ok? E essa soja, ela é produzida aqui em nosso território, ela é produzida aqui no Brasil. Lembrando que da soja eu posso fazer, eu tenho vários derivados, viu? Eu tenho óleo, né, que é o óleo de cozinha que nós utilizamos. Nós vamos ter leite, os caras vão conseguir fazer o leite. Enfim, tem vários derivados que se pode extrair da soja. Por isso que ela é produzida em grande quantidade, ela é bastante apreciada em todo o mundo, tá certo? Porque dela você consegue fazer vários outros elementos, tá bom? Vários outros produtos. Então, aqui no Brasil, a soja ela vai ser produzida de forma mais intensa. Lá no sudeste, desculpa, lá no centro-oeste do Brasil, né? Os 3 estados ali, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de parte do estado do Paraná, certo? Parte do estado do Rio Grande do Sul, tá ok? Nos últimos 10 anos, é que essa produção de soja está adentrando, está começando a chegar aqui no interior do Nordeste, tá certo? No interior do Maranhão, no interior do Piauí, no interior da Bahia, tá certo? Em uma região denominada como Mapitoba ou Matopiba, tá certo? Professor, o que é isso aí? Matopiba ou Mapitoba são as iniciais, na verdade, né, dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, tá certo? Então, essas iniciais, vamos lá, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, perfeito. Esses 4 estados aí estão começando a explorar, a ampliar a fronteira agrícola da soja, tá certo? Ou seja, ela está saindo do centro-oeste e já adentrando no nordeste brasileiro, tá legal? Nós podemos ainda falar sobre a soja, né? Que ela vem sendo utilizada, testada, tá certo? Como também fonte de combustível para os automóveis, tá certo? Com o que nós vamos denominar de biodiesel, tá certo? Então, galerinha, com essa explanação aqui, né, eu concluo essa primeira etapa. Em um segundo vídeo eu vou retornar abordando a questão da pecuária aqui no Brasil, pecuária intensiva e pecuária extensiva, tá certo? Mas tudo com calma, tudo no seu momento certo, beleza? No mais, valeu, obrigado pela atenção e forte abraço. Tchau!